Dando sequência à nossa análise do relevo do quadrilátero ferrífero, vamos analisar agora o seu limite norte, a Serra do Curral, e o seu prolongamento, a Serra do Rola Moça. Partindo então do ponto de observação, nosso último ponto de observação na Serra da Moeda, próximo ali ao Jardim do Canadá, onde observamos um processo recente de dissecação. Passamos aí para a Serra do Rola Moça, no Parque Estadual do Rola Moça, onde no mirante podemos observar boa parte do entorno do quadrilátero ferrífero. Nessa porção, observamos aqui um patamar bem marcado entre os topos da serra e a depressão de Belo Horizonte. Na outra direção, observamos também um alinhamento serrano secundário, mais rebaixado aqui, sustentado por quartzitos, intermediário em relação ao embasamento, e as áreas mais elevadas, sustentadas pelas litologias do grupo Itabira, e o prolongamento da serra, que vai recebendo nomes diversos aqui mais para oeste. Nesse deslocamento, entre o primeiro ponto e o terceiro ponto, circulamos basicamente pelo alto das serras, Então, dentro das áreas mais elevadas, então sem grandes variações altimétricas. O primeiro ponto estava a quase 1.500 metros, esse terceiro ponto por cerca de 1.370 metros. Em termos litológicos, continuamos então nas terras altas, portanto, continuamos num domínio das rochas do supergrupo Minas. Nessa interface, ou nessa inflexão desse conjunto de serras, do encontro da Serra da Moeda com a Serra do Rola Moça, predominam então as litologias do supergrupo Minas, especialmente, mais uma vez, os itabiritos nos topos da serra. Um perfil topográfico desse trecho revela então o quanto que a presença desse material associado aos itabiritos é responsável por manter, por sustentar o relevo em cotas bem superiores ao entorno regional, tanto a norte, na depressão de Belo Horizonte, como também a sul, na depressão aqui associada ao rio Paraupeba, ambas em litologias do embasamento cristalino. Então, a carta geológica dessa área nos mostra que a serra está sustentada principalmente pelos itabiritos da formação Cauê e também pelos dolomitos da formação Gandarela, ambos do grupo Itabira. Em direção à depressão de Belo Horizonte aparecem os filitos do grupo Piracicaba e os xistos do grupo Sabará, até atingir os gneiss do complexo Belo Horizonte. No outro lado, os ortogneiss, também do embasamento cristalino. Em posição intermediária, os quartzitos e filitos do grupo Caraça. Também em posição intermediária, os xistos do grupo Nova Lima. Colocando então numa perspectiva em 3 dimensões, fica nítido que o topo da serra está sustentado pelas litologias relacionadas à formação Cauê, os itabiritos, parte da serra também sustentada pelos dolomitos da formação Gandarela. Nas partes mais baixas, ou xistos e filitos, mais adiante, as rochas associadas ao embasamento cristalino. Se observarmos nesta direção, vamos perceber que essa transição entre o alto da serra e o complexo Belo Horizonte, em termos de unidade de relevo, entre o alto da serra e a depressão de Belo Horizonte, há um patamar, há um degrau no relevo. Então, essa transição ela não é contínua, não é decrescente de maneira contínua, mas é marcada por um patamar. É justamente isso que define uma unidade de relevo do tipo patamar. Um degrau no relevo entre 2 domínios de altitudes
diferentes, né? Bem marcadas entre si. Então, mais a norte, a depressão de Belo Horizonte, um patamar marcado e, como limite ou como topo da paisagem, a Serra do Curral. Nesse trecho, a Serra do Curral se caracteriza bem como um grande hogback, como um imenso hogback. Se pudéssemos, então, ampliar essa visão, ampliando essa visão, então, podemos perceber que a Serra do Curral se comporta em vários trechos como um grande hogback. Os hogbacks, como nós vimos na disciplina, são relevos dissimétricos, né? Elaborados em estruturas monoclinais com mergulhos maiores que 30 graus. Nesse caso da Serra do Curral, muitas vezes esses mergulhos são bem maiores que 30 graus, chegando aí a 50, 60 graus ou mais. Geralmente mergulhos com valores tão altos estão relacionados com fenômenos tectônicos. É o caso dessa estrutura aqui. Neste caso, as rochas que vemos afloradas então na Serra do Curral, elas fazem parte de uma estrutura do tipo sinclinal, né? Uma estrutura sinclinal que acabou invertendo a litoestratigrafia do supergrupo Minas, né? Se fizéssemos um perfil geológico nessa área, veríamos as rochas do grupo Caraça sobre as rochas do grupo Itabira sobre as rochas do grupo Piracicaba. Isso é o inverso da organização normal, pois as rochas do grupo Piracicaba são mais jovens que as rochas do grupo Itabira, por sua vez também mais jovens que as rochas do grupo Caraça. Então, esse fato, né, de uma estrutura de dobra sinclinal bastante apertada, né, e dissimétrica, acabou fazendo com que houvesse essa inversão da litoestratigrafia. Essa é uma estrutura condizente, né, com a orogênese transamazônica que discutimos lá no início, né, no primeiro vídeo. No caso desse grande hogback da Serra do Curral, seu eixo se orienta em linhas gerais, nordeste-sudoeste, né, constituindo o limite norte então, do quadrilátero ferrífero, com cristas que vão alcançar os 1.300, 1.400 metros de altitude. Os desnivelamentos são bastante significativos em relação ao entorno, por volta de 300, 500 metros, né, acima da depressão de Belo Horizonte e do rio Paraupeba, e as declividades fortes, né, variando então entre 30 e 45 graus muitas vezes. Nessa área há também uma densidade de drenagem alta, né, e muitas vezes uma drenagem condicionada por estruturas de direção norte-sul, caracterizando no conjunto uma drenagem do tipo treliça, né? Às vezes dendrítica, às vezes treliça, quando mais condicionada essas estruturas nas rochas. O trecho entre o Rio das Velhas, mais a leste, e o Rio Paraupeba, mais oeste aqui, perfaz cerca de 50 quilômetros, tá? E é um trecho significativo entre duas gargantas epigênicas, como a gente vai ver mais na frente. Se observarmos agora nessa outra direção, então estávamos olhando, né, para cá, olhando agora nessa outra direção, vamos ver mais uma vez essa influência da litoestrutura na compartimentação morfológica e topográfica. Nesse caso agora, nas partes mais altas, mais uma vez, os itabiritos, no caso aqui, sustentando a Serra da Moeda. Nesse nível intermediário, quartzitos do grupo Caraça. E no nível mais rebaixado, as rochas associadas ao embasamento cristalino. Aparece ainda também nessa área as cangas. E esse material é muito importante para a sustentação do topo e para a própria morfologia nesse trecho da serra. Então, apesar de não aparecer na escala do mapa geológico aqui, né, dos dados geológicos, essas formações de canga, os topos nessa área aqui apresentam as cangas, né? Elas estão presentes aqui e têm um papel muito importante na desnudação diferencial. Elas sustentam em vários trechos da serra
uma topografia mais regular, né, mais aplanada, fugindo um pouco então daquele hogback bem caracterizado em outros trechos. Aqui principalmente então dentro desse trecho conhecido como Serra do Rola Moça, né, esse patamar, né, e essa morfologia bastante aplanada no topo é muito bem marcada, né? E essa morfologia está diretamente associada então a uma capa protetora que é a própria canga, né? Que é esse material que a gente pode chamar genericamente de uma couraça ferruginosa, mas que na região também é conhecida popularmente pelo nome de canga. Essas cangas na região do quadrilátero ferrífero, elas ocorrem muitas vezes protegendo mantos de intemperismo bastante profundos. Em alguns casos, esses mantos de intemperismo chegam a ter mais de 500 metros de profundidade. Isso porque a canga em si é um material muito resistente, que mantém então as cotas do topo, porém ela não impede a entrada de água e a continuidade dos processos desnudacionais, né, os processos de degradação da rocha, com intemperismo e com lixiviação, então a transformação da rocha, né, em material intemperizado. Então ela sustenta o topo, né, mantém topograficamente o topo, mas permite que o processo de transformação da rocha continue em subsuperfície. Como o topo se mantém bastante estabilizado, esse processo avança significativamente, atingindo então em alguns locais 500 metros de profundidade. Então, abaixo das cangas, geralmente a gente encontra saprólito, um material comparativamente muito mais frágil. Então, a canga bastante resistente, tanto mecanicamente quanto geoquimicamente. A gente vai entender o porquê que ela tem essa resistência mecânica significativa, e isso está relacionado à sua resistência também geoquímica. E esse material protege, então, o saprólito, geralmente encontrado na base. As cangas são materiais do Cenozoico, então elas estão formadas aí dentro dos últimos 65 milhões de anos. Na realidade, alguns trabalhos que conseguem obter idades desses materiais determinam que eles são formados desde 48 milhões de anos atrás até o presente, num processo prolongado e bastante complexo de dissolução e reprecipitação da guetita, que é mais ou menos intermitente, né, desde 48 milhões de anos até o presente. As cangas elas são compostas por fragmentos detríticos de formações ferríferas bandadas parcialmente lixiviados e que são cimentados por várias gerações então de guetita, né, de hidróxido de ferro. Então são pequenos pedaços, né, pequenos fragmentos do próprio itabirito, mas que vão sendo recimentados, né, vão sendo juntados novamente pela precipitação de guetita. Não em um único evento de precipitação de guetita, mas vários eventos ao longo do tempo, né? Várias gerações de guetita. A guetita é um hidróxido de ferro formado em superfície, né? Além da guetita também se encontra a hematita, que no caso é um óxido de ferro. As cangas elas se situam justamente na interface atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. E esse é um ambiente extremamente dinâmico e está sendo continuamente reformulado pela biota. Então, as raízes, né, a matéria orgânica em decomposição, acaba exalando compostos orgânicos, especialmente ácidos, né, ácido acético, ácido cítrico, ácido oxálico, entre outros, que são capazes de reduzir o ferro, né, de solubilizar o ferro. Então, o ferro 2 é solúvel, porém ele é instável na presença de oxigênio livre, né, oxigênio atmosférico dissolvido nas próprias soluções meteóricas. Então, a água da chuva que chega na superfície, ela já chega com o conteúdo de oxigênio dissolvido, e na presença desse oxigênio, o ferro 2 acaba sendo desestabilizado e volta a se precipitar, formando oxidróxidos de ferro a partir dessa solução.
Por isso, as cangas elas são cimentadas por várias gerações, né, de guetita, que revela então esse padrão complexo de precipitação da guetita, dissolução parcial e reprecipitação, né? Então, esses materiais estão continuamente sendo solubilizados, depois novamente precipitados, né? Solubilizados, precipitados. Então, há um ciclo do ferro dentro desse material. Ou seja, o ferro ele é efetivamente reciclado, né, dentro desse horizonte da canga, né, e por isso ela é tão resistente quimicamente. Primeiro que o ferro é bastante estável em si mesmo, né, necessita de condições bastante específicas de valor, em termos de valor de pH para conseguir solubilizar o ferro. E com essa sua dinâmica de dissolução parcial mais rápida reprecipitação, esse ferro permanece, então, durante bastante tempo dentro desse horizonte da canga. Esse processo repetitivo, né, de dissolução e reprecipitação da guetita e da hematita, colando aí fragmentos parcialmente lixiviados de itabirito, acaba levando, então, a essa característica do tipo brecha, né, que a canga apresenta. Ela tem uma textura do tipo brecha. Então, se um horizonte da canga ele é fragmentado por um processo de erosão, né, mecânico, a dissolução e reprecipitação de ferro no local acaba recimentando, né, esse horizonte que foi desmantelado. Então, a canga se quebra, mas se cola novamente. Quebra e se cola novamente. Então, vai restaurando a sua estabilidade mecânica. Por isso, a sua resistência mecânica também é tão significativa. É isso que acaba, então, favorecendo que as cangas permaneçam nas condições de topo durante dezenas de milhões de anos, né, estabilizando as cotas do topo. Agora, nem todo ferro ele fica retido na canga, né? Esse processo de formação da canga, na realidade, é um processo que leva à perda de grande quantidade de ferro, né? Ferro que é solubilizado, né, na própria canga ou no material, né, rochoso que está inserido nessa canga, acaba parte dele sendo levado para o nível freático, né, e vai ser descarregado então lá nos fundos de vale, junto aos eixos de drenagem. O próprio processo de evolução do saprólito abaixo da canga também é um processo exportador de grande quantidade de ferro. Na realidade, em geral, para que haja a formação de alguns metros de canga, são necessários dezenas de metros de rocha que vão sendo desnudados, né, ao longo do tempo, perdendo então grande quantidade de ferro. Então, mesmo que boa parte do ferro seja reciclado dentro da canga, uma outra grande parte de ferro é perdida também do sistema, né, via lixiviação, indo para os eixos de drenagem, e nesses eixos de drenagem também sendo responsável pela formação de outros materiais que vamos ver aqui na sequência em alguns vídeos para frente. Agora, essa resistência ao rebaixamento vertical do relevo nas áreas de canga, ela é contraposta por uma certa fragilidade à erosão lateral. Isso porque, como nós vimos, abaixo do horizonte da canga, geralmente há saprólito, né, um material rochoso apodrecido, então enfraquecido pelos processos de intemperismo. Com isso, os processos desnudacionais atacam de maneira mais efetiva o saprólito e acabam criando vazios, né, aparecendo algumas cavidades entre o saprólito e a canga. Se essas cavidades se ampliam muito, a canga acaba perdendo sustentação e se fragmenta. E esses fragmentos podem acabar se deslocando vertente abaixo, né, levando à degradação mais acelerada da canga, um processo de retração lateral das escarpas. Então, em relação à retração vertical, ao rebaixamento vertical do relevo, a canga é um excelente protetor, porém, em relação à retração lateral das escarpas, nem tanto, porque abaixo da canga há um saprólito que é bastante friável, né? São bem mais facilmente erodidos. Isso
acontece não só com a canga, mas também com outros litotipos resistentes, quando tem abaixo deles, né, litologias mais frágeis. Então, também os itabiritos, ou mesmo os quartzitos, quando tem por baixo xistos, né, principalmente, ou rochas do embasamento cristalino, o recuo lateral, né, a erosão lateral, o recuo lateral das escarpas acaba descalçando, né, de certa maneira, o material mais resistente, favorecendo com que ele se fragmente, né, e sofra movimentos de massa. Com isso, a retração lateral da escarpa é bem mais efetiva que o rebaixamento vertical, já que esses materiais são bastante resistentes em termos geoquímicos. Uma outra questão importante a observar nesse ponto é a organização da rede de drenagem regional. O quadrilátero ferrífero é drenado por 3 grandes bacias: a bacia do rio Paraopeba a oeste, a bacia do rio das Velhas na porção central e a bacia do rio Doce mais a leste. Tanto o rio Paraopeba como o rio das Velhas são afluentes do rio São Francisco, drenam então mais ou menos de sudeste para noroeste, tendo como nível de base o rio São Francisco, que tem uma extensa bacia no interior continental. Já na porção mais a leste, a drenagem é constituída por afluentes da bacia do rio Doce, como Rio Conceição, Rio do Carmo, Rio Gualacho do Norte, Gualacho do Sul, entre outros. É interessante observar que no caso da drenagem do rio Paraopeba e do rio das Velhas, eles se organizam de forma discordante às estruturas regionais. No caso do rio Paraopeba, ele atravessa as estruturas regionais em 2 trechos principais, o chamado fecho de Jaceaba e o fecho do Funil, mais a norte. Então, são áreas em que a drenagem, ao invés de contornar as estruturas mais elevadas, né, e elaboradas em rochas bastante resistentes, ele consegue atravessar essas estruturas. O que a gente chamou então na disciplina de uma drenagem discordante. O Rio das Velhas faz a mesma coisa. Ele corta essa estrutura aqui na região da Serra do Curral, né? Como a gente viu, é uma sinclinal que se orienta mais ou menos sudoeste e nordeste, e o Rio das Velhas corta essa estrutura, né? Ao invés de contorná-la. Isso é possível dentro daquela concepção de uma drenagem de superimposição. Então, esse é o corte epigênico do rio Paraopeba, junto, né, ao alinhamento da Serra do Curral, ou a continuação do que é chamado Serra do Curral, no chamado fecho do funil. Então, aqui é o montante, aqui jusante, aqui a área de embasamento, aqui também a área de embasamento. Porém, no eixo da serra, as litologias resistentes que a gente tem visto, né, sendo os topos sustentados lá pelos itabiritos. Então, o processo de erosão regressivo, né, vem aqui, foi, né, ao longo do tempo atacando as rochas mais frágeis do embasamento, porém encontrava um certo freio, né, imposto pelas litologias mais resistentes dos itabiritos. Então, durante um bom tempo, essa porção mais de montante teve seu processo de desnudação freado, né, por uma soleira geomórfica constituída pelos itabiritos nessa porção aqui da Serra do Curral. Porém, mesmo que lento, o processo de dissecação, né, dessa estrutura vai acontecer. E uma vez que é rompida essa soleira geomorfológica, que é rompido, né, essa camada de material mais resistente, o material menos resistente da porção mais amontante começa a ser degradado mais rapidamente para responder ao nível de base lá de jusante, né? Então, há um esvaziamento das litologias menos resistentes de montante e um esvaziamento das litologias menos resistentes de jusante, e acaba então permanecendo essa estrutura, né, sustentada por material mais resistente, de modo que hoje vemos então a drenagem como uma drenagem discordante, né, a essa estrutura. Então tudo parte de um momento, né,
que provavelmente pode ter ocorrido um aplanamento geral das estruturas, né, colocando no mesmo nível topográfico esses vários tipos litológicos, porém, a partir do momento que a drenagem inicia um movimento de busca do seu nível de base, com dissecação, né, com incisão vertical, ela vem promovendo a erosão regressiva, freada nos materiais resistentes aqui da serra, porém, quando consegue romper esse freio, né, essa soleira geomorfológica, toda a região de montante vai responder a esse nível de base jusante de maneira relativamente acelerada, né? Esvaziando, então, o entorno da estrutura, de modo que ela fica evidente na paisagem. Então, essa rede de drenagem do quadrilátero ferrífero acaba caracterizando, em algumas porções, um relevo do tipo apalachiano, como nós discutimos lá na disciplina, né? Como a região como um todo está repleta de estruturas anticlinais e sinclinais, os modelos de relevo que vamos ter aqui são relevos associados a estruturas dobradas, então, né, deformadas. Como nesses trechos a rede de drenagem ela corta as estruturas, né, nesse caso, né, estruturas sinclinais principalmente, a configuração do relevo nesses trechos é num padrão do tipo relevo apalachiano, embora não seja o único, como nós vamos ver mais para frente aqui. No geral, a rede de drenagem, né, dessas bacias que estão aqui no quadrilátero ferrífero, ela é bastante controlada, né, por estruturas tanto passivas como também possivelmente ativas, como a gente vai ver ao longo dos vídeos aqui. Em geral, os vales fluviais no quadrilátero ferrífero são profundamente encaixados e estreitos, né? Sendo essa diferença entre interflúvios e talvegues muitas vezes de centenas de metros, né? Nesse trecho aqui do Rio das Velhas, é perceptível, né, esse encaixamento significativo na ordem de 150 metros nesse trecho, embora o perfil não revele, né, com clareza o quão vertical ou quão estreito é esse vale, né, e o quanto que a drenagem está encaixada nele. Então, se afasta bastante daqueles modelos de rios com grandes planícies de sedimentação, né, que fluem livremente, né, dentro do seu fundo de vale em um ambiente sedimentar, né. Nesse caso aqui, os cursos d'água, na realidade, muitas vezes eles estão adaptados a estruturas presentes nas rochas, né, fraturas, falhas, entre outras estruturas. O que acaba levando a um padrão, muitas vezes, do tipo retangular, do tipo treliça, do tipo paralelo. Então, quando vamos aqui observar o traçado do Rio das Velhas nesse trecho, a gente vê que ele está cheio de meandros, né? Está cheio de sinuosidade. Porém, essa sinuosidade ela não se refere a meandros livres, né, dentro de uma planície sedimentar. Na realidade, essas várias mudanças de direção, né, primeiro aqui principalmente para norte, depois para oeste, volta para norte, vai para nordeste, depois para noroeste. Essas várias mudanças de direção acabam revelando a adaptação a estruturas tectônicas, né, que vão fazer com que o curso d'água apresente esse traçado que lembra um traçado de um rio meandrante, porém, na verdade, é um traçado de um curso d'água bastante controlado, né, por essas estruturas.